Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a investirem alguns minutos e refletir comigo um pouquinho na palavra de Deus. É muito comum nós estarmos atentos e precavidos quanto às coisas que nós precisamos para sobreviver nesse mundo, não é verdade? Está todo mundo correndo atrás. Está correto, não está errado não. E até mesmo quanto àquelas que nós nem precisamos tanto assim, mas queremos, também nós estamos atentos e precavidos. Emprego, educação, saúde, casa própria, carro, objetos que nos proporcionam conforto e entretenimento são apenas alguns exemplos de coisas acerca das quais nós estamos sempre atentos. Infelizmente, meus queridos amigos, irmãos, dificilmente faz parte dessa atenção o cuidado que se deve ter sobre onde iremos viver a eternidade. Não é? É verdade. Na verdade, muitos mesmo, muitíssimos, que até tratam com zombaria e desrespeito essa questão e aqueles que se ocupam dela. Mas não deveria ser assim. Especialmente entre aqueles que têm um mínimo de fé na Bíblia como sendo a palavra de Deus, não deveria ser assim, porque se for assim, se não atentarmos diligentemente para essa questão, como nós escaparemos? Essa é a grande questão que nós encontramos em Hebreus 12, 3, e sobre a qual até já postei aí alguns dias atrás, 2 pequenos vídeos, um de apenas 30 segundos, para o Instagram, o Reels do Instagram, e um outro videozinho um pouquinho mais longo, alguns pouquinhos minutos, e agora estou novamente abordando esse assunto. Então essa é a grande questão que nós encontramos em Hebreus 2, verso 3. A questão está no verso 3 do capítulo 2, mas eu quero ler com vocês, para termos um entendimento mais amplo, desde o verso 1 do capítulo 1 até o verso 4 do capítulo 2. Não é muita coisa não, tá? Não se preocupe, são apenas 18 versos. Eu vou ler, você vai me acompanhar aí. Então diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assentaste à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto,
convém-nos atentar com mais diligência, atentar diligentemente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então está aí o texto. E agora vamos pensar um pouquinho. Primeiro, meus irmãos, o que é essa tão grande salvação de que o texto fala? Então o texto fala de uma salvação, uma tão grande salvação. Mas o que é essa tão grande salvação? Primeiro, falando de forma bem simples, essa tão grande salvação é a salvação da nossa alma. É o ato de Deus em Jesus que livra a nossa alma da condenação do inferno e nos dá o céu como herança para a eternidade. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 em diante. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. Efésios, capítulo 2, versículos 1 em diante. Diz assim: Ele vos vivificou, Paulo dizendo aos Efésios lá, Ele vos vivificou estando vós mortos. Vocês estavam mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, o que nós éramos? Éramos filhos da ira, como os outros também. Estávamos perdidos, condenados ao inferno. Mas Deus, olha que maravilha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, quando nós estávamos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, essa tão grande salvação é isso, né? É o ato de Deus em Jesus que livra a nossa alma da condenação do inferno e nos dá como herança a eternidade, assim como fez aí com os Efésios, acerca dos quais nós lemos. Segundo, essa tão grande salvação é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Jesus é o nosso Salvador e é a nossa salvação. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando dele, sobre quem ele era, eles, os discípulos, responderam: olha, estão dizendo que tu és Elias, ou um dos profetas, ou João Batista, que ressuscitou dos mortos. E quando Jesus perguntou sobre quem eles, os discípulos, achavam que ele era, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com essa resposta, Pedro estava dizendo que Jesus era o enviado de Deus para a nossa salvação. Em outra ocasião, quando muitos estavam deixando de seguir a Jesus, a razão você pode ver lá em João 6, nos versos finais, Jesus perguntou aos seus discípulos se eles também não queriam retirar-se. E novamente Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ainda em outra ocasião, agora Jesus já assunto ou ascendido ao céu, novamente Pedro, chamado juntamente com João perante as autoridades, para responder sobre em nome de quem
e com que poder haviam realizado determinado milagre, diz sobre Jesus. Pedro diz sobre Jesus, além de outras coisas, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Então, essa é a tão grande salvação de que o texto fala. É a salvação que Cristo veio nos oferecer e é Ele próprio o Salvador. Entendido isso, meus irmãos, pensemos agora sobre o que é atentar diligentemente, ou atentar com diligência. Nós lemos que para essa tão grande salvação, que faz parte das coisas que temos visto e ouvido, nós temos que atentar diligentemente, ou atentar com mais diligência. O que significa isso, meus irmãos? Falando de forma bem simples, significa que nós não podemos ficar despercebidos quanto a ela. Significa que nós não podemos, como se diz, deixá-la passar batido por nós. Significa que nós temos que dar atenção a ela e àquilo que é dito sobre ela nas Escrituras. Significa que nós não devemos ir pelos caminhos da vida sem ela, deixando-a para trás. Significa que nós temos que agarrar essa tão grande salvação e não soltá-la jamais. Mas, infelizmente, tem gente que não faz isso. E talvez, meus irmãos, duas sejam as razões principais porque muitas pessoas não fazem isso. Primeiro, há aqueles que não atentam diligentemente, deliberadamente. Rejeitam, não creem, não querem nem saber, não querem nem conversa sobre isso. E, segundo, e isso é bem preocupante, né? Há aqueles que não atentam porque estão ocupados demais com as coisas desta vida. Nós estamos vivendo, meus irmãos, como disse Jesus, já estamos vivendo igual aos homens anteriores, aos homens dos dias anteriores ao dilúvio. Não só na maldade, na pecaminosidade, que era altíssima naquele tempo, razão do dilúvio, mas comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, isto é, vivendo apenas para nós mesmos, vivendo ocupados com as nossas próprias coisas, com os nossos próprios desejos, com as nossas próprias conquistas, como eu disse logo no início, né? Então o que acontece? Acontece que a salvação passa por nós e nós não atentamos para ela, porque nós estamos ocupados demais com as nossas próprias coisas. Como o rico da parábola contada por Jesus, que quando caiu em si, ele estava tão ocupado consigo mesmo, que quando caiu em si, quando percebeu que a salvação havia passado por ele, e ele não havia atentado para ela, já era tarde demais. Ele estava morto e condenado ao lugar de eterna perdição. Então, meus irmãos, nós temos que atentar diligentemente para essa tão grande salvação. Não podemos deixar que as nossas ocupações conosco mesmo nos tornem tão desatentos ao ponto de a salvação passar por nós e nós não agarrarmos. Então precisamos atentar. Isso é atentar diligentemente. E diante disso, eis a grande questão do texto. Como escaparemos? Se não atentarmos diligentemente, como escaparemos? É uma pergunta retórica, uma pergunta que já traz em si mesma a resposta. Como escaparemos? E a resposta é: não escaparemos. Ficaremos perdidos no inferno. Se não atentarmos diligentemente para essa tão grande salvação, não escaparemos. Ficaremos perdidos no inferno. Jesus providenciou a salvação para nós, mas para essa salvação nós não atentamos diligentemente. Deixamos essa salvação passar abatido por nós. Deixamos ela ir embora. Então, como escaparemos? Não escaparemos. Como escaparemos é a pergunta, e a resposta é: não escaparemos. Se não atentarmos diligentemente, não escaparemos. Mas, meu querido, que não seja assim com você.
Não deixe ser assim com você. Atente diligentemente para as coisas que você já tem visto e ouvido da parte de Deus. Apegue-se a essas verdades com firmeza. Leve-as para perto de você, para dentro do seu coração. E segure-as firmemente. Não abra mão delas por nada desse mundo. E permita que essas verdades transformem a sua vida. Faça isso hoje. Faça isso ainda agora. Releia o texto. Releia atentamente o texto. E medite nessa pergunta do autor. Como nós escaparemos? Se não atentarmos diligente para essa tão grande salvação, se a deixarmos passar abatido por nós, se não aproveitarmos o momento e agarrarmos firmemente essa tão grande salvação, como escaparemos? Não escaparemos e nos acharemos tarde demais, perdidos e condenados ao eterno sofrimento no inferno. Mas que não seja assim com você. Renda hoje o seu coração a Jesus e viva para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.